Graça e Paz, Ministério Exousia, Ministério de Artes de nossa comunidade. Ministério que dança e que atua na nossa comunidade. E hoje nós vamos trazer um podcast chamado com o tema Artes Proféticas. Eu me chamo Érica Barbosa e estarei comunicando para vocês alguns pontos que devemos conhecer para exercer, para viver uma ministração de dança profética. Você já se perguntou como se deu a arte profética dentro da dança? Quais foram as primeiras pessoas, os primeiros ministros que foram usados pelo Senhor? Que hoje nós podemos conhecê-lo através da leitura da Bíblia. Você já se perguntou para que serve a arte profética? Como se deu a dança profética? O que ela traz como resultado? E hoje, através desse podcast, nós vamos conseguir tocar na sua vida e trazer uma iluminação, respostas e algo novo para que você entenda o que é uma arte profética, o que é usar uma flag, como usar uma flag, como usar o lenço. E aí você vai estar munido de muitas informações para viver o ministério de dança profética na sua comunidade, no seu ministério. Como você enxerga o ministério de artes proféticas? A arte é uma forma do ser humano expressar suas emoções, sua história e sua cultura através de alguns valores estéticos, como beleza, harmonia e equilíbrio. A arte pode ser representada de várias formas e, em especial, na música, na cultura, na pintura, no cinema e na dança. Quando se fala de arte profética, de dança profética, precisamos estar bem atentos aos comandos de Deus, ouvidos e olhos bem conectados com o nosso Abba, procurando nos consagrar para assim tocar na vida das pessoas, na vida da nossa igreja. E o que significa dançar para Deus? Você já se perguntou por que eu danço para Deus? O que significa isso? Dançar para Deus é saber e reconhecer que dele e para ele são todas as coisas. Não é de qualquer forma que você deve dançar. Tem que ser do fundo do seu coração, tem que ser algo profundo da sua alma. A sua dança, ela tem que ser uma oferta de louvor, uma forma de gratidão a Deus. E você já se analisou, se pegou com essa pergunta? Eu já me fiz essa pergunta várias vezes. Qual é a diferença entre dançar e adorar? Vamos entender a diferença entre esses dois tipos de termos. Dançar é a arte de movimentar expressivamente o corpo, seguido de movimentos e ritmos. Então o seu corpo ele sente o ritmo e aí começa logo a dançar. Já o adorar significa gostar exageradamente de prestar culto a Deus. Isso é uma forma de adoração. Quando você adora a Deus, você gosta tanto que você se entrega completamente àquele momento. Então, por isso que existem esses dois termos, dançar e adorar. E qual o propósito da dança dentro da igreja? Vamos lá para a vida de Davi. Se a arte está inserida no contexto do culto, aquelas reuniões de pessoas que professam a mesma fé, a função está atrelada ao objetivo maior daquele culto. As reuniões da igreja, mais do que adorar a Deus, tem como responsabilidade a edificação do povo de Deus, reverenciar, amar muito e venerar. Você sabe por que Davi dançou? E ao entregar a arca, ele andava 7 passos e ao 7º ele parava e adorava ao Senhor. Exageradamente ele adorava, prestava culto ao Deus, porque ele estava com a alma dele muito regozijada da presença do Senhor. E esse estado de espírito não é nada comum, porque vai além da alegria que sentimos quando estamos em família, ou com amigos, ou em uma viagem,
ou em uma festa, ou até mesmo no evento, como o nascimento de um filho. Davi, ele dançava exageradamente, que atraiu até olhares críticos sobre ele, porque ele era uma pessoa que ele estava muito feliz, muito cheio do Espírito Santo, e ali Davi dançou exageradamente. Foi uma forma de adoração, não foi simplesmente uma dança. Ele ali foi uma pessoa usada por Deus, um ministro, para adorar, para demonstrar quão grande estava feliz, quão grande era estar na presença do Senhor, que ele simplesmente só fazia adorar. Ele não olhava para quem estava, com quem estava, ele simplesmente se entregava completamente ao poder do Espírito Santo na vida dele, na vida daquilo que ele estava fazendo para o Senhor. Além de Davi, podemos conhecer também a história de Miriam, uma mulher cheia de Deus, do poder e autoridade de Deus. Miriam, ela foi uma profetisa que com muitas mulheres, elas saíram tocando tamborins e dançando e cantando ao Senhor pela vitória de Israel, pela vitória do seu povo que saiu ileso do Egito. Era uma terra onde eles eram escravos. Miriam, a profetisa, onde os profetas eram pessoas cheias do Espírito de Deus, dançou pela vitória do povo de Deus, em agradecimento, em uma forma de adorar ao Senhor. E você já parou para se perguntar se na Bíblia temos versículos que falam sobre dançar? Tem sim. Gostaria que você checasse lá em Salmos 149, no verso 3, e Salmos 150, no verso 4. E aí nós percebemos que existem alguns cristãos conservadores e, em geral, são opostos à dança social, tanto popularizada como em nossos dias. Contudo, o salmista, por 2 vezes, convida os fiéis a louvarem a Deus com dança. E quais os tipos de dança que nós temos? Hoje, nós iremos conhecer 5 tipos de dança dentro da igreja que iremos vivenciar quando se fala de ministério de dança. O primeiro, mestre da dança ou dança maestral. O levita, como um mestre, ensina a igreja a seguir os mandamentos de Deus, compartilhando o conhecimento dado pelo Senhor à igreja, que precisa saber de suas atribuições enquanto corpo de Cristo, seja através da dança ou dança teatral, orientando sempre como um cristão deve agir diante de situações adversas, como as tentações, as provações e os dilemas atuais. Esse ministério se resume em ministrar os princípios de Deus à igreja, ministros e adoradores. Talvez seja o mais importante de todos, ou melhor, seja a base. O segundo é apóstolos de Deus. A dança apostólica ocorre quando o adorador, pela dança ou outra manifestação artística, faz algo que gera influência e age diretamente na implantação do reino de Deus na terra. É inevitavelmente uma dança de guerra espiritual. Um confronto entre luz e trevas, com vitória em Cristo. Quando esta dança é totalmente dirigida pelo Espírito Santo, há frutos e efeitos palpáveis, perceptíveis, como cura, libertação espiritual, conversões em massa. Esse fruto, ele chega do reino de Deus à localidade, à cidade ou até mesmo ao país. O terceiro, profeta da dança. Na dança profética, fazemos guerra espiritual e profetizamos pela adoração, a união do noivo com a sua igreja. Expressa espontaneamente aquilo que Deus quer ministrar no momento ou o que ele deseja revelar para pessoas e igreja local. O quarto, evangelista da dança ou dança evangelística. É aquela que dá a conhecer o Filho de Deus, procura alcançar o coração das pessoas e traz sua dança, mostrando a necessidade de receber a Cristo. Quinto, pastores da dança ou dança
dança pastoral. Apacenta os adoradores, alimenta, trazendo direção e transformação à vida pessoal. Vista na palavra, manifesta e expressa na dança. Sabemos que cada ação coligada aos 5 ministérios faz uma alusão ao papel do adorador com dança, em termos práticos, dependendo da canção, desenho, coreografia ou ordem de culto, para trazer missão à ministração propriamente dita. Eu vou trazer para vocês uma experiência pessoal minha com a dança profética. Primeiro eu quero avisar vocês em uma dança profética. A dança profética é uma linguagem de Deus para a igreja, é onde Deus usa um profeta para falar através dele à igreja. Quando Deus usou Davi, que era o menor de sua casa, que ninguém dava muito valor a ele, Deus deu a ele um dom de tocar, e ali, todas as vezes que o rei ele estava agitado, ele estava apreensivo, ele estava com medo, ele estava tendo que ter uma resposta para algo, e aquela situação deixava ele no confronto, ele logo mandava chamar Davi. Por que ele chamava Davi? Você já se perguntou? Porque Davi, tudo o que fazia, ele fazia com muita excelência. Ele fazia as coisas como se estivesse fazendo para o próprio Deus. Isso trazia uma paz muito grande, porque isso daí exalava a adoração. Tudo que Davi fazia, tudo que Davi tocava, era algo tão excelente que deixava marcas positivas. E olhe, onde o rei queria Davi, bem próximo a ele, num ambiente em que ele tratava como um ambiente secreto, como um ambiente sagrado, que era o quarto dele. Então logo ele chamava Davi, e ali Davi tocava e acalmava aquele rei, porque a adoração nos faz isso, a adoração nos transmite isso. Perceber o que Davi fazia, que era tudo com muita excelência, nós podemos entender que o que vamos fazer, que todas as vezes que vamos tocar em uma ministração, precisamos trazer excelência para dentro dela. Ao me perceber dentro do ministério de dança, a primeira coisa que eu preciso ver é o meu esforço. Meu esforço de ter uma vida ministerial que exale o amor e o poder de Deus. E eu faço isso através de uma vida de oração. Quando eu me exercito, quando eu assisto pessoas relevantes na dança, quando eu busco na palavra de Deus coisas, pessoas, argumentos que fazem eu entender o papel do ministro de uma forma de adoração, de trazer o povo para mais próximo do Senhor através de uma dança profética, eu entendo que eu estou em uma rota de crescimento onde a cada dia eu me deixo ser usado por Deus. Dançar profeticamente nos traz uma responsabilidade diante do povo de Deus, pois Deus nos chamou para sermos a mensagem de sua palavra, os mensageiros de sua palavra. Nós temos essa responsabilidade de levar a mensagem a todos aqueles que estão nos observando, que estão ali adorando, que estão ali vendo aquele movimento. Não é simplesmente um movimento, é algo sobrenatural, é o voar de Deus, como nós falamos, é algo que Deus sopra diante do povo dele, e é onde ele leva a sua mensagem. Somos os mensageiros de Deus, e através da sua palavra nós precisamos comunicar através da dança o seu amor, o seu cuidado, a sua cura, a sua libertação. E o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês é a excelência. Tudo que vier às nossas mãos, nós precisamos fazer com muita excelência, tocar de uma forma excelente, como se estivesse de fato fazendo para Deus. Não olhar para homens, não olhar para pessoas, não olhar para suas dificuldades, principalmente para suas limitações. Entendendo que você tem a capacidade de estar onde está, porque foi o Senhor que te chamou. Todas as vezes que eu me percebo
com medo, com dificuldade, eu olho para o que Deus já fez e eu consigo observar os avanços, e aí é onde eu me apego com a excelência, onde eu quero fazer da melhor forma, me doar completamente, confiar plenamente, saber que quem me chamou está se responsabilizando com cada detalhe. E quando nos movimentamos, em algum momento, nós percebemos, estamos trazendo a leveza, estamos trazendo a suavidade, a paz para aquele ambiente. Conseguimos tocar nas pessoas de uma forma espiritual. E assim percebemos que temos urgência em sermos excelentes em tudo que o Senhor nos proporcionou, nos entregou em nossas mãos. Ele já fez uma obra grande na minha vida. E Ele, através da minha vida, quer fazer obras maiores na vida de outras pessoas. Então, portanto, é tão importante sermos espelho do Senhor naquele lugar, naquele momento, naquele culto, naquele avivamento, naquele encontro. Porque nós somos, como falei, a mensagem de Deus para as pessoas. E quando nós nos movimentamos, essa mensagem ela exala cura, ela traz segurança, ela traz um toque de amor, um abraço, um cuidado, ela traz libertação, ela traz perdão, ela traz amor próprio. Então é um movimento que simplesmente traz vida, traz algo espiritual para dentro da igreja, para a vida das pessoas. As pessoas, quando elas olham alguém dançar, elas simplesmente não olham a pessoa dançar, mas ali existe uma mensagem passada para ela. Ela ali está recebendo a mensagem do céu, a mensagem que o Senhor preparou para aquele momento, para a vida daquela pessoa, para aquela situação que ela está vivendo. E como a música, ela fala muito aos nossos corações, a dança profética, ela não é diferente. Ela fala muito, ela traz muita responsabilidade de cuidado, de cura. Ela traz muitas pessoas para próximo do Senhor, para perto de Deus, para o lugar onde elas nunca deveriam ter saído. Eu lembro bem do último Seven Time que teve. Nós começamos a orar profeticamente ali, né, como intercessores, e ali foi passado, a primeira vez foi passado a flag ali nas pessoas, e antes da flag passar pelas pessoas, nós estávamos orando com o lenço sobre as pessoas, e eu lembro que a música era Filho Amado, e ali quando o Senhor foi falando aquela música, eu comecei a declarar sobre a vida de um homem, e eu passei o lenço sobre ele, e o Senhor disse: põe o lenço sobre ele, porque agora eu estou derramando um espírito de cura, e os diabos que estavam atormentando a vida desse homem, ele vai bater em retirada agora. E ali eu comecei a orar, eu comecei a declarar na vida daquele homem, e eu percebi que algo estava saindo dele. Ele já estava sem peso, era como se ele tivesse encurvado, com um peso nas costas. E eu fui orar por outras pessoas, e ali o Senhor me mostrou uma menina também, e o Senhor falou: ela precisa de amor. E eu comecei a orar sobre a vida dela, e eu envolvi ela no lenço como se ela estivesse sendo abraçada pelo Espírito Santo. E eu percebi que ela chorava bastante, ela chorava muito de soluçar. E eu só conseguia declarar palavras de cura e libertação na vida daquela moça. E depois passou o tempo e eu tive a oportunidade de conversar com a esposa desse rapaz. E ela me falou: olha, Érica, eu vi uns 7 tipos de demônio na vida do meu marido. Aí eu, uau. Aí ela fez: olha, eu vi o demônio da depressão, o demônio da morte, o demônio do sono, o demônio que queria tirar a vida dele, o espírito de suicida. Eu vi um demônio de preguiça. Eu vi muitos demônios na vida dele, mas eu não conseguia tirar. E era um peso muito grande. Eu dizia: fulano, você precisa se libertar. Eu tô percebendo que tem algo, sabe? E ele era uma pessoa muito depressiva. E quando ela me contou aquilo, eu fiz: poxa Deus, aquela oração de fato trouxe libertação para a vida desse homem, né? E ali eu compartilhei com ela: poxa, teve um dia que eu orei por ele e eu percebi que o Espírito Santo estava libertando ele. Ela, pronto, depois desse dia ele mudou, sabe? As ações dele mudaram, ele mudou completamente. Aquele cansaço, aquela preguiça, aquele peso
já não existe mais. E eu fiquei muito feliz porque eu entendi que o ruá de Deus é isso, é trazer um sopro de vida para aqueles que estão vivos, mas mortos. E semana passada eu peguei o ônibus com essa menina que eu envolvi ela no lenço e foi como se ela tivesse sido abraçada pelo Espírito Santo. E ali nós geramos uma conversa e ela falou para mim: olha, Érica, eu estava muito depressiva, eu estava me sentindo muito só, muito distante de Deus, distante das pessoas, distante da minha liderança. E eu senti Jesus me abraçando, sabe? Me trazendo para perto dele, dizendo assim: olha, eu já mandei essas pessoas todas para te amar. E eu fiquei, meu Deus, o que o poder tem, né? Não é um lenço, não é um véu, mas é a autoridade que o Senhor nos dá. Quando dançamos profeticamente, existe uma autoridade, existe uma unção diferenciada, sabe? Uma unção que carrega a pessoa, sabe? E essa unção, ela só é vista e vivida no reino espiritual. No reino físico, ela é vivida, mas no reino espiritual, ela é vista. Então, é uma unção sobrenatural, onde aqueles que têm olhos e ouvidos para ouvir o que Deus diz à igreja, aqueles que têm a sensibilidade espiritual, aqueles que têm a busca, o relacionamento com Deus.